As cidades perdidas não desaparecem. O que desaparece é a explicação. No México, uma metrópole maior que muitas capitais da Europa teve o próprio centro incendiado. No Paquistão, uma civilização deixou milhares de sinais que ninguém consegue ler. No meio do Pacífico, toneladas de basalto foram empilhadas sobre ilhas artificiais sem que saibamos exatamente como chegaram até lá. Durante séculos, exploradores inventaram exércitos secretos, continentes afundados e até visitantes de outros mundos. Hoje, nós vamos entrar em 6 cidades que ninguém conseguiu explicar por completo. E a última era tão grande que seu declínio pode ter começado dentro do sistema criado para manter, lá viva. Quando os astecas encontraram Teotihuacan, a cidade já estava em ruínas havia séculos. Eles deram ao lugar um nome que significa algo próximo de onde os deuses foram criados. Mas os astecas não construíram Teotihuacan. Eles nem sabiam quem tinha construído. Por volta do ano 400, Teotihuacan ocupava cerca de 20 quilômetros quadrados e pode ter reunido entre 125 e 200 mil habitantes. Era uma das maiores cidades do planeta. Sua avenida principal cortava uma malha urbana planejada. O rio foi desviado para obedecer ao desenho da cidade. Milhares de pessoas viviam em conjuntos residenciais com pátios e oficinas. Mas falta uma coisa estranha: reis. Os maias gravavam o rosto e o nome de seus governantes em monumentos. Em Teotihuacan, não existe uma sequência clara de reis ou textos que expliquem quem mandava. Pode ter existido um monarca ou um conselho de famílias poderosas, ninguém sabe. Então, por volta do ano 550, o centro da cidade queimou. Só que o fogo não atingiu tudo. Palácios, templos e edifícios ligados ao poder foram incendiados e destruídos de forma seletiva. Muitos bairros comuns permaneceram de pé. Alguns arqueólogos interpretam isso como uma possível revolta interna. Secas, desigualdade, disputas políticas e a quebra das rotas comerciais também podem ter empurrado a cidade para o limite. Depois do incêndio, a população despencou, mas ninguém deixou uma confissão. Não sabemos o nome original da cidade, qual língua dominava suas ruas, quem a governava ou quem ateou fogo ao seu coração. Se nessa cidade faltam os nomes, na próxima falta algo ainda maior. Falta uma voz que possamos entender. Há mais de 4.000 anos, enquanto as pirâmides eram erguidas no Egito, uma metrópole crescia perto do rio Indo, no atual Paquistão. Mohenjo-Daro tinha ruas organizadas em quarteirões, casas de tijolos padronizados, poços, áreas de banho e canais de drenagem. Dezenas de milhares de pessoas podem ter vivido ali, embora ninguém saiba o número exato. No centro havia uma estrutura que hoje chamamos de Grande Banho, um tanque impermeabilizado, cercado por salas e escadas. Provavelmente era usado em cerimônias. Esse é o problema de Mohenjo-Daro. Quase tudo termina em provavelmente. Arqueólogos encontraram milhares de selos gravados com animais e sinais. Eles podem formar uma escrita, mas as inscrições são curtas, não existe uma tradução para comparar e nenhuma decifração foi aceita. Não conhecemos o nome antigo da cidade, a língua de seus habitantes, nem seu sistema de governo. Nenhum palácio real ou grande templo foi identificado com certeza. Durante muito tempo, uma explicação parecia resolver o mistério. Alguns esqueletos encontrados nas ruínas seriam vítimas de um massacre. Invasores teriam entrado na cidade e destruído a civilização do Indo. Só que os corpos não pertenciam ao mesmo momento. Eles não comprovam um massacre final nem uma invasão. Uma das principais hipóteses é muito mais lenta. As monções mudaram, rios trocaram de curso, a agricultura e o comércio ficaram mais difíceis. As grandes cidades perderam população e comunidades se espalharam. Não foi um povo que desapareceu. Foi uma forma de viver que deixou de funcionar. Enquanto os sinais do Indo não forem decifrados, a versão das pessoas que viveram essa transformação continuará fora do nosso alcance. Mas pelo menos Mohenjo-Daro foi construída em terra firme. A próxima cidade parece ter sido erguida em cima do mar. Na ilha de Pohnpei, no Pacífico, existe um labirinto de canais, muralhas e ilhas artificiais, chamado Nan Madol. Mais de 100 ilhotas foram construídas sobre um recife com coral e enormes colunas de basalto. Vistas de cima, elas parecem peças escuras encaixadas no oceano.
Entre os anos 1200 e 1500, Namadol foi um centro político, religioso e funerário da dinastia Saldeleur. Não era uma metrópole lotada como Roma, era um centro de poder separado do resto da ilha. E isso exigia uma quantidade absurda de trabalho. Estudos ligaram o basalto a fontes vulcânicas da própria Pompeii. Não existe continente perdido, raça desconhecida ou tecnologia alienígena escondida na história. Os construtores foram os habitantes de Pompeii. O que ninguém consegue explicar em detalhe é a operação. Como os blocos chegaram ao Recife? Foram usadas balsas, rampas, marés ou uma combinação de técnicas? Como a dinastia organizava os trabalhadores? As tradições locais contam que os primeiros construtores faziam as pedras voarem com magia. Não é um manual de engenharia, é uma memória cultural sobre um poder que parecia sobre-humano. Namadol mostrava que os Saldeleur podiam retirar pedra de um lado da ilha, comida de outro e mobilizar trabalhadores em grande escala. A cidade transformava poder em monumento. Quando a dinastia caiu, o centro perdeu sua função. O uso residencial terminou aos poucos, mas o lugar continuou sagrado. O mistério não é quem construiu Namadol. É como um governo numa pequena ilha conseguiu mobilizar tanta gente para construir algo tão monumental no meio da água. Antes de chegar à maior cidade pré-colonial no território dos atuais Estados Unidos, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está curtindo essa viagem, deixa o like e se inscreve no canal Crônica. Toda semana tem uma história que você não aprendeu na escola. Agora vamos para uma cidade que quase nunca aparece nos livros, mesmo tendo sido maior que qualquer outra cidade ao norte do México em sua época. Por volta do ano 1050, uma cidade explodiu em crescimento às margens do rio Mississippi, perto da atual St. Louis. O nome dela não era Cahokia. Esse nome foi dado muito depois. Nós não sabemos como seus habitantes chamavam o lugar. No auge, entre 15 e 20 mil pessoas podem ter vivido na região urbana de Cahokia. Para a América do Norte daquele período, era uma concentração gigantesca. Só que Cahokia não era feita de pedra. Casas, templos e muralhas eram construídos com madeira e terra. A cidade possuía cerca de 120 montes artificiais. O maior, Monk's Mound, tem 30 metros de altura e uma base maior que a da Grande Pirâmide do Egito. A terra foi carregada em cestos, camada por camada. Ao redor havia praças, bairros, plantações e círculos de postes alinhados com momentos importantes do ano solar. Uma paliçada de cerca de 3 quilômetros cercava o centro e foi reconstruída várias vezes. Talvez fosse uma defesa, talvez separasse a elite do restante da população, talvez fizesse as duas coisas. Depois do ano 1150, Cahokia começou a encolher. Séculos mais tarde, o centro estava praticamente vazio. Por quê? As respostas se acumulam. Enchentes, secas, colheitas instáveis, doenças, desigualdade, conflitos e perda de autoridade dos governantes. O problema é que nenhuma delas explica tudo sozinha. A cidade dependia de muita comida, madeira e cooperação. Quando esse sistema começou a falhar, as pessoas fizeram o que seres humanos sempre fizeram. Foram embora. Elas não pertenciam a uma raça misteriosa de construtores de montes. Eram povos indígenas. Suas comunidades migraram e continuaram a história em outros lugares. Cahokia foi esquecida porque seus vestígios eram de terra e porque colonizadores se recusaram a admitir que povos indígenas tinham construído uma cidade daquele tamanho. Essa recusa fica ainda mais evidente na próxima cidade, porque ali o mistério não foi encontrado. Ele foi fabricado. No sul da África, paredes de granito se erguem sem uma gota de argamassa. Algumas chegam a 11 metros de altura. Dentro do grande recinto existe uma torre cônica de função desconhecida. Objetos encontrados ali revelam comércio com a costa oriental africana, o Oriente Próximo e a China. Durante décadas, europeus olharam para a Grande Zimbábue e fizeram uma pergunta: quem construiu isso? A pergunta parecia arqueológica, mas escondia uma certeza racista. Não poderiam ter sido africanos. No século XIX, exploradores ligaram as ruínas ao rei Salomão, à rainha de Sabá ou aos fenícios. Karl Malk visitou o sítio em 1871 e promoveu a ideia de um palácio bíblico. Depois,
uma expedição financiada por Cecil Rhodes continuou procurando construtores estrangeiros. Só que os artefatos contavam outra história. Grande Zimbábue foi construída a partir do século XI por comunidades africanas locais, ancestrais de povos de língua Shona. A arquitetura, a cerâmica e a metalurgia demonstravam isso. Em 1905, o arqueólogo David Randall Maciver concluiu que o sítio era medieval e africano. Em 1929, Gertrude Ketton Thompson confirmou novamente a origem local com escavações sistemáticas. O caso estava resolvido, mas o governo colonial da Rodésia não gostou da resposta. Uma grande capital africana anterior à colonização destruía a narrativa de que os europeus tinham levado civilização para a região. Então a dúvida continuou sendo repetida. O verdadeiro mistério é como o poder funcionava, quantas pessoas viviam ali, o que significavam os pássaros de pedra-sabão e por que a cidade perdeu importância entre os séculos XV e XVI. Talvez as rotas comerciais tenham mudado, talvez as elites tenham se deslocado, talvez pressões ambientais e disputas políticas tenham acelerado a transformação. Essas são perguntas legítimas. Perguntar se africanos poderiam ter construído a cidade nunca foi. Agora falta a maior de todas, uma metrópole tão extensa que a floresta escondeu seu tamanho real durante séculos. Angkor Wat é apenas uma peça. Ao redor do templo existia uma região urbana de aproximadamente 1.000 km², conectada por estradas, bairros, aldeias, campos, diques, canais e reservatórios gigantescos. No século XIII, a Grande Angkor pode ter reunido entre 700 e 900 mil habitantes, espalhados por uma paisagem urbana de baixa densidade. Era uma das maiores concentrações humanas do mundo pré-industrial, e tudo dependia da água. No Camboja, meses de chuva são seguidos por uma longa estação seca. Os governantes Khmer construíram uma rede para armazenar, distribuir e drenar água. O sistema sustentava plantações, bairros, templos e reis. Durante séculos, funcionou. Então o clima começou a oscilar de forma violenta. Entre os séculos XIV, VII e XV, Angkor enfrentou secas prolongadas, interrompidas por chuvas extremas. Canais ficaram assoreados, diques se romperam e partes da rede deixaram de funcionar juntas. A obra que tornava a cidade poderosa também a tornava frágil. Quanto maior o sistema, mais difícil era consertá-lo. Mas dizer que o clima destruiu Angkor seria simples demais. O centro político perdia população. As rotas comerciais se deslocavam para o sul. O reino enfrentava guerras com Ayutthaya, e havia menos trabalhadores para manter uma infraestrutura gigantesca. Em 1431, forças de Ayutthaya atacaram Angkor. Durante muito tempo, essa data foi tratada como o fim da cidade. Só que o declínio tinha começado mais de um século antes, e Angkor nunca ficou completamente vazia. Comunidades permaneceram na região. Monges continuaram usando Angkor Wat. O poder político foi para outro lugar, mas a cidade não desapareceu numa noite e nunca precisou ser descoberta por um europeu. Angkor não morreu de sede, de guerra ou de abandono. Ela foi enfraquecida por todas essas coisas ao mesmo tempo. O sistema hidráulico pode ter falhado também, porque o governo já estava mudando. E essas mudanças ficaram mais perigosas quando o clima pressionou uma infraestrutura que já não conseguia se adaptar. Não existe uma causa única. Existe uma corrente, e quando um elo rompeu, os outros começaram a ceder. Teotihuacan queimou, mas ninguém sabe quem acendeu o fogo. Mohenjo-Daro deixou sinais que ainda não conseguimos decifrar. Nama-Adol transformou pedra em poder. Cahokia ergueu montanhas de terra. Grande Zimbábue teve sua história sequestrada pelo colonialismo. E Angkor cresceu tanto que seu maior triunfo pode ter se tornado sua maior fraqueza. Em alguns casos, cidades perdem comércio, autoridade e pessoas aos poucos. Séculos depois, alguém encontra as ruínas e inventa um fim mais dramático. Talvez o maior mistério seja porque insistimos em imaginar que seus povos simplesmente sumiram. Se você curtiu essa viagem, se inscreve no canal Crônica. Toda semana tem uma história que você não aprendeu na escola. E me conta nos comentários,
qual dessas 6 cidades você gostaria de ver em um vídeo inteiro.